Pode esquecer aquela sensação de entrar num lugar apertado. Um dos mais novos modelos do mercado da aviação comercial promete a sensação oposta, com teto alto e janelas maiores. Agora pergunto, você voaria nesse avião sabendo que a fuselagem dele é feita de plástico? Pois nessa fábrica em Seattle, nos Estados Unidos, aconteceu a maior revolução em design aéreo desde os anos 20, quando os aviões de madeira deram lugar ao alumínio. O grande trunfo aqui não é o tamanho, é o peso. Novos aviões batizados de 787 vêm sendo construídos com um tipo de plástico misturado com fibra de carbono 40% mais leve do que o alumínio. O resultado disso é uma economia de combustível que pode chegar a 25% em comparação aos outros aviões do mercado. Nesse centro de testes de Manchester, na Inglaterra, cientistas mostram como esse composto tão moderno é fabricado. Veja que as fibras de carbono são dispostas em camadas quase como um tecido. E depois é endurecido com resina plástica. Este equipamento mede o chamado ponto de ruptura, ou seja, a resistência dos materiais. Enquanto o alumínio suporta no máximo 700 quilos, o composto de carbono aguenta um peso 10 vezes maior. E esse material ultra resistente ainda oferece um bônus invisível, que você vai conhecer daqui a pouco. Antes, vamos falar de segurança. E para isso, nossa próxima parada é na pequena cidade de Bangor, nos Estados Unidos. Aqui fica um aeroporto internacional capaz de receber os maiores aviões do mercado. Mas o movimento é esse aí que você está vendo. Não chega a 20 voos domésticos por dia. E pode acreditar, parecer um aeroporto fantasma, neste caso, é sinal de sucesso. Bangor é especializado em pousos de emergência. Nos últimos 10 anos, 2.000 voos tiveram que aterrissar nesta pista. E por que aqui? É só olhar no mapa. Depois de cruzar mais de 4.000 quilômetros de Oceano Atlântico, esse aeroporto vai ser a primeira chance de salvação para um piloto em apuros. Por isso, os treinamentos aqui são intensos e as equipes de resgate ficam a postos 24 horas por dia. Preparadas para lidar, inclusive, com vazamentos de combustíveis. Um incêndio nessas condições pode atingir temperaturas de 2.000 graus Celsius. Mas no ranking de problemas aéreos, o primeiro lugar é outro: falta de combustível. Acontece quando fortes vendavais durante a travessia do Atlântico aceleram a queima de querosene. Aí o tanque pode entrar na reserva muito antes da hora. Difícil mesmo é garantir que haverá uma pista para salvar a pátria numa situação inesperada. Em janeiro de 2009, o voo 1549 da US Airways tinha acabado de decolar do aeroporto de Nova York quando gansos em imigração foram sugados pelos 2 motores do avião. A pane foi imediata. Não havia tempo para voltar ao aeroporto. A única saída foi o pouso nas águas praticamente congeladas do Rio Hudson. Graças ao talento do piloto, todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram. Um incidente de tão raro entrou para a história da aviação. E hoje é matéria de estudo para pilotos internacionais. Perto de Londres, esse comandante vai simular uma situação semelhante.
uma pane nos 2 motores do avião. A diferença é que o pouso será numa pista virtual. Ele tem apenas 16 quilômetros para conseguir descer 4.000 metros. Um supervisor acompanha as decisões do piloto. O realismo é importante para que a experiência fique gravada na memória do comandante e ajuda a reforçar a autoconfiança em situações de crise. Em terra, é bom saber que não falta gente tomando conta dos motores desses gigantes dos ares. Os mais avançados possuem sensores que constantemente transmitem dados para centrais como esta aqui. Qualquer problema é imediatamente identificado ainda na fase inicial. E a assistência técnica entra em contato para agendar o conserto o quanto antes. Mas e se o tempo fechar de verdade? Os raios são de longe a mais poderosa força da natureza que um avião pode encontrar. Ser atingido por uma descarga elétrica dessas é coisa rara no chão. Mas no céu é bem diferente. Acontece com todos os aviões pelo menos uma vez por ano. E se não ouvimos histórias de passageiros eletrocutados, isso se deve aos estudos de centros como este aqui, na Alemanha. Neste laboratório não é preciso trovão nem tempestade. Raios poderosos são produzidos com um clique. Em super câmera lenta, o cientista mostra como funciona o chamado efeito Faraday. Se um raio atinge um carro, a descarga elétrica corre pela superfície metálica e segue seu caminho sem atingir quem está lá dentro. Com os aviões feitos de alumínio, o princípio é o mesmo. O problema era assegurar essa proteção a um material não metálico. Novos estudos vieram e, com eles, a solução. Neste outro laboratório no país de Gales, uma tela de cobre revestindo o composto de carbono se mostrou suficiente para dispersar as mais violentas descargas elétricas. E o bônus invisível dos novos aviões é o sonho de todo passageiro: acabar com aquela ressaca física que muita gente sente depois de uma longa viagem. Você já ouviu falar do jet lag, né? Pesquisas indicam que algumas sensações depois de um longo voo se devem a uma quantidade menor de oxigênio na cabine do avião. Do lado de fora, o ar é tão rarefeito que em poucos segundos de exposição, qualquer um de nós ficaria inconsciente. Os aviões precisam ser preenchidos com ar antes da decolagem, o mínimo de oxigênio necessário para manter um conforto básico aos passageiros. E por que apenas o mínimo necessário? O motivo é razoável. Quando a cabine é pressurizada, o casco de alumínio dos aviões tradicionais se expande ligeiramente, forçando os rebites. E isso, com o tempo, vai gerando um estresse na fuselagem. Com os aviões feitos de composto de carbono, a resistência da fuselagem é muito maior. Então, a cabine pode receber o dobro de ar pressurizado. Os passageiros relatam menos cansaço. E o que mais o futuro da aviação nos reserva? Isso é assunto para domingo que vem.